Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, quarta edição revisada e atualizada de acordo com a nova ortografia. Mulher, pessoa do sexo feminino, esposa, entre aspas. Uau! Hoje o Filosofia de Boteco está tomado por mulheres. Iremos discutir e falar sobre o lugar da mulher no Dia da Mulher. Eu estou aqui com a Maiara. Oi, meu nome é Maiara Fidalgo, eu já estive presente aqui no Filosofia de Boteco, no episódio sobre feminismo, e tenho a honra de voltar dentro desse episódio do Dia da Mulher. Eu sou nutricionista, trabalho como nutricionista, terapeuta integrativa, e a minha luta é para que todas as mulheres deixem de carregar culpas que não são delas. Nossas culpas. Estou aqui com a Suelen também. Olá, eu sou a Suelen Scott, sou totalmente nova nessa bagaça, estou muito ansiosa. Sou professora, ilustradora, sou professora de português, pesquiso sobre oralidade e estou no caminho da linguística. Também estou aqui com a Ana. Olá, eu sou a Ana, eu sou estudante de Direito, estou me formando agora. É isso, eu sou mulher, negra, feminista, meu TCC também é sobre mulheres. Vou me apresentar também, eu sou a Carla, sou educadora infantil, mulher negra, feminista, e estamos aí para falar um pouco, discutir essa definição, né, um tanto quanto incômoda, né, porque eu me sinto incomodada com essa definição. Queria que vocês falassem um pouco. Bom, se a gente continuar aqui no dicionário, e aí a gente procura a palavra feminismo, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar feminilidade, feminino. Feminismo tá dentro, mas não tem uma definição. Mas a gente tem fêmea, que fala de femínio. E quando a gente vai procurar sobre masculino, a gente encontra masculino dentro de másculo. Eu acho legal a gente pensar também nessa coisa do que é a feminilidade e do que é o feminino, né? E por que a masculinidade está sempre dentro do másculo, como se o machão fosse bom. E parece às vezes que eu sou capoeirista e dentro do grupo de capoeira, às vezes eu sinto que, não do meu grupo, porque é um grupo bem bacana, mas eu sinto que nas rodas eu preciso me masculinizar, eu preciso me performatizar, quando a gente fala de corpo, né, como que são esses corpos que vão ficar libertos. Eu preciso me performatizar com trejeitos másculos. Por que isso, né? O nosso respeito, então, vem pelo másculo. E pensando também um pouco da frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. Eu acho que isso diz muito. E quando você tem uma definição, né? Ao se tornar mulher, você vai virar o quê? Esposa? Porque é isso que cabe quando você se torna mulher. Eu acho que é realmente reduzir todas as infinitas possibilidades do ser mulher, né? E eu acho que é isso que essa mensagem diz, dessa definição. É tipo, você vai virar uma esposa. E é isso. E a gente pensar o quanto os nossos corpos, os nossos desejos, a nossa liberdade é muitas vezes reprimida por esse lugar de esposa. Né? Então, é isso. Se você é mulher, você obrigatoriamente tem que ser esposa de alguém. E qual é a carga que esse termo esposa traz para nós? Né? Dentro dessa construção onde o feminicídio, a maioria dos assassinatos ocorrem e dos abusos sexuais, abusos psicológicos acontecem dentro da casa das vítimas, né? Então é isso, mulher, esposa, o que isso carrega, né? O que nos traz de carga esse termo? Quando a gente fala disso, eu e a Carla, a gente estava conversando hoje no metrô, esperando o Zico, quando a gente fala sobre ser mulher, né, ter uma esposa, é como se a gente só vai ser respeitada se tiver um corpo masculino. Então, puta que pariu, vou pro rolê, vou piriguetar, tô solteira, bora lá, né? Não, eu não posso ir com essa roupa, porque não vai ter ninguém do meu lado pra, né, fazer a guarda, então vou levar a minha roupa dentro da minha mochila. Ou
quantas vezes também eu não passei por situações, acho que todas nós, né? De, tipo, tá num boteco, nitidamente o isqueiro é meu, porque eu estou fumando, e aí o brother passa e pede pra um amigo meu, ou enfim, pra um date meu, pede pra ele, empresta isqueiro? Não é meu, é dela. E aí, tipo, pega o isqueiro e não olha pra mim, né? E ainda devolve pro cara e agradece o cara. Tipo, mano, eu que sou fumante, brother, sabe? Mas então é isso, a gente só existe quando a gente assume o papel da esposa. Existe quanto um sujeito que é digno de respeito, né? Porque, assim, a gente não é. O nosso corpo feminino, o corpo, ele é político, o nosso corpo não é digno de respeito, né? Ele tá aí para ser desrespeitado. A gente vem de uma cultura colonizadora e escravocrata que é mesmo de abuso aos corpos, né? Exploração aos corpos. Então, a gente só tem um respeito se a gente tiver um sujeito homem, nessa sociedade patriarcal, um sujeito homem que dê esse respeito, né? Então você vai ser respeitada quando você for esposa. E toda essa fala que a gente está trazendo, o quanto só a gente entende isso, né? Então, quando eu falo que eu vou para um rolê, eu penso na roupa que eu vou usar, porque eu tenho que pensar como eu vou ser vista, o quanto vai ser, né, um saco, ter que aguentar, talvez o cara que passe, que te olhe, que mexa com você, é uma coisa que o homem não entende, né? Porque ele não passa por isso. Então, na hora que ele vai lá, ele vai escolher a roupa porque ele quer ir pro rolê, quer ir com aquela roupa confortável. A gente tem que pensar no que os outros vão pensar ou falar da gente na rua. Então, é muito ruim. Ontem, eu estava comentando com a Suelen que eu fui pro rolê e aí eu queria ir com uma roupa e eu parei para pensar, mas eu vou sozinha, então eu preciso ir com outra para depois me trocar, porque aí lá no local eu vou me sentir segura para usar essa roupa. No trajeto eu não me sentia segura. E é muito foda, tipo, pensar nisso. Essa questão da esposa também é importante, porque é muito comum, né, quando a gente traz esse machismo estrutural à tona, os homens falarem, mas não, eu machista, eu tenho mãe, eu tenho esposa, como assim eu machista? Né? Então, assim, ele só enxerga a mulher, o respeito da mulher dentro desses papéis, mãe e esposa, né? E essa frase é muito como, imagina, eu machista, eu tenho mãe, eu fiz isso, mas eu tenho namorada, né? Como se isso não permeasse todas as relações. Quando a gente começa a fazer uma análise apurada dos nossos discursos, a gente percebe como a gente reproduz e reitera o machismo, né? Parece muito sensível. Ai, que homem sensível, mas eu tenho mãe, que fofo. Primeiro que é um édipo do caralho. E segundo que não é assim. Machismo tá pra caramba. Porque é neste lugar de reiterar. Olha só, quantas vezes a gente parou pra ler uma definição no dicionário etimológico. Parece que essa definição tá incrustada, né, gente? Né? Não precisa tá aqui, vou estudar etimologia. Não, a gente já sabe no nosso inconsciente coletivo que é no papel da esposa. Então, nesses textos de não sou machista, eu tenho mãe, tenho esposa, vem à tona, denuncia como já está isso diluído dentro da gente, dentro do nosso inconsciente, né? E até quando a gente perde o propósito do 8 de março, né? Então, quando vira um dia muito mais comercial, como todas as datas comemorativas, né? Dentro do capitalismo. Mas quando a gente pensa que... hoje eu postei algo sobre, assim... Feliz Dia das Mulheres. Com amor, seu opressor. Um texto, né, da Joyce Berth. E ela traz muito isso, né? O quanto a gente naturalizar o Feliz Dia da Mulher é algo tão, assim, masoquista, sabe? Muitas vezes a gente naturalizar essa opressão, né? Colocar isso, diluir, né? Como você falou, diluir essa opressão, como se isso fosse... Tá sendo tão banalizado, tão naturalizado, que o dia se perde, como várias palavras também acabam perdendo... o sentido, né? Empoderamento, resistência, feminismo, né? Porque vira muitas vezes um feminismo liberal, muitas vezes um feminismo pra quem e por quê, né? Um feminismo que não engloba as mulheres trans, que não engloba mulheres negras, não engloba mulheres negras, nem as mulheres periféricas.
Não, um capitalismo cabuloso, né? Não tem como a gente falar das relações sociais sem pensar no sistema político, né? Porque eu acho que a gente vive dentro de um sistema político, é isso, econômico. E a gente acaba se relacionando dentro disso, né? Então, o que é esse neoliberalismo, né? O que é esse descarte dos corpos? O que é esse consumo do que está em alta? O que está em alta? Quais são os movimentos que estão em alta? Vamos fazer bolsa da Frida Kahlo, né, mano? A mina deve estar se contorcendo no caixão, assim. Uma mulher que sofreu pra caramba, mexicana, sofreu vários abusos, enfim... E o pior, quando essa camiseta vira a camiseta da Frida Kahlo andando de bicicleta. Sim. Esquece totalmente a história dela que era uma mulher deficiente. Exatamente. Então, enfim. É muito desrespeitoso. E eu acho que também pensando nessa questão do, eu não sou machista, olha aqui minha mãe, olha como eu trato ela, também dá pra pensar nas mulheres negras também. Não, eu não sou racista, eu tenho aqui minha amiga negra, e as pessoas acabam usando muito, não, eu tenho esse meu amigo, olha aqui. E, cara, eu não sou a sua negra, sabe? Ou, tipo, eu tava conversando até com meu irmão, ele falou assim, não, eu não sou seu negro pra você justificar qualquer ato de racismo seu. Cada pessoa é cada pessoa. Não é porque seu amigo negro ou sua amiga negra deixa você chamar ela de qualquer jeito ou de alguma forma que as outras pessoas, você tá falando da sociedade em si, né? Nossa, é muito forte essa coisa de eu não sou o seu negro, né? A gente ainda é muito escravocrata. Até é isso, quando a gente começa a analisar... Gente, linguística é maravilhosa, vamos todo mundo estudar linguística. Quando a gente começa a analisar um pouquinho mais os discursos, tenho até um amigo negro, o que isso significa por detrás, né? Qual é o pensamento incrustado social que está sendo denunciado aí, né? E eu acho que a gente pode pensar em tanta coisa que nós, como mulheres negras, escutamos. Mas você não é tão negra assim. Nossa. Morena. Porque mulata. Falar o negro fere, né? Falar mulher negra, preta. Por quê, gente, né? Então, quanta coisa tá nessa fala? Mas você não é tão negra assim. Como se ser negra fosse uma ofensa, né? Então, o cara chega pra você pra falar que você é morena e acha que ali ele tá te elogiando, cara. Tá abafando. Né? É muito punk, assim. Não sei se a Ana pode falar mais um pouquinho sobre isso também. Não, totalmente. Eu escuto muito isso, assim. Tanto que, assim, metade da minha família é branca e metade da minha família é negra. E a minha família branca tenta sempre me embranquecer. Não, mas você não é negra, sabe? Você é morena. Ou até quando eu falei que eu ia vir gravar esse podcast, as pessoas falaram, nossa, mas tem certeza? Porque não te acho tão negra. Seus traços são finos. Mas então, veja o racismo que eu sofro. Vem ver se eu não sou tão negra assim, sabe? E é isso, né? Quanta coisa que a gente ouve também no sentido de... queria até a sua cor. Queria mesmo. Queria pra mostrar a marquinha, mas na hora de passar o que a gente passa, né, no preconceito, quando você excluído, essa parte ninguém quer, né? Então, o que tá por trás dessas frases que a gente escuta? E muitas vezes o outro, tipo, ouve você... Às vezes você escuta só e fica... Por quê, né, que você tá falando isso? E achando que tá elogiando você ou te colocando naquele lugar, te acolhendo. E, na realidade, ele tá te excluindo mais ainda. Exato. É porque tem muitas coisas que as pessoas acham que é um elogio, mas é racismo. Eu queria ter um cabelo assim que nem o seu. Não sabe nem falar crespo... Não consegue falar, não, é assim, e começa a tocar no seu cabelo, não respeita o seu cabelo, ou até chega a tocar no seu cabelo e falar, nossa, cabelo macio, né? O que você estava esperando? Que o meu cabelo fosse duro? É isso? Sabe? Quantas coisas, assim, bem, bem racistas mesmo. Ou até outra situação que é muito engraçada e que talvez as meninas brancas não sofram, é você estar numa festa... E aí chega uma menina branca e fala, nossa, que maravilhosa, que linda. Como elas se sentissem que você precisasse dessa validação, sabe? Que você esteja assim tão mal, que ali naquele ambiente branco, que você precise desse elogio. Só que elas não percebem o quanto isso é racista, sabe? E claro que elas não estão fazendo por mal, mas isso é só um exemplo
desse racismo que a mulher negra sofre. E o quanto precisa ser repensado, né? Que é o que você falou. Às vezes pode não ser por mal, mas então tá na hora da gente começar a repensar isso, né? O que eu tô falando, o que o outro tá sentindo quando eu digo isso, que lugar que eu tô colocando o outro, né? Quando eu me expresso ou quando eu faço algo. Essa coisa do corpo negro ser permissível. Então, você fez uma trança, eu vou pôr a mão. Nossa, mas lava isso? Como que você lava? E, nossa, seu cabelo não é macio. Como se fosse algo que, tudo bem, eu posso tocar, né? É um objeto, né? É um objeto. Não tem sentimentos, emoções, não tem um sujeito por trás, né? Esse lugar da hipersexualização do corpo feminino e corpo negro. E o movimento feminista como um movimento polifônico também, assim, é importante a gente pensar justamente o feminismo branco, o como muitas vezes ele não entende as vitórias do movimento negro, né? Então, se a gente for parar para pensar que, trazendo um pouco uma questão histórica, que os homens negros, eles tiveram o direito ao voto antes das mulheres negras, e as mulheres negras comemoraram isso, as mulheres brancas não. Elas viam como um retrocesso. Como assim? Os homens... Mas entender esse conjunto de movimentos, né? De vitórias políticas, muitas vezes é isso. Não, como assim você tá ali lutando pelo homem? Calma, você não... Ele sabe o que eu estou vivenciando, você não, né? Não, e é muito louco, porque assim, o movimento feminista, as sufragistas, elas se movimentaram porque como assim... Um negro vota e eu, mulher branca, exatamente. não, né? E aí, quando a mulher negra lutou pelo direito de poder ficar em casa como esposa, foi criticada. Como assim, gata? Vamos prestar atenção, né? Tu lutou pra votar, eu tô lutando pra poder ter uma carga menor de trabalho, pra poder ficar em casa, cozinhar pro meu filho, né? Então, eu acho que o que o feminismo branco faz... Muitas vezes. Na real, galera, feminista só treta, assim. São várias vertentes do feminismo e todas as vertentes sempre tretam, o que é muito legal, porque eu acho que é no caos que a gente transforma também. Mas a gente ouve pouco. Acho que repensar também é como a gente fala e como a gente se movimenta para poder caminhar, né? Para poder movimentar de verdade. Toda vez que eu dou o passo, o mundo sai do lugar. A gente tem que parar para ouvir também um pouco. Mas eu vejo o feminismo branco, eu sou uma mulher periférica, não me reconheço como negra, tampouco como branca. Então, eu sou não branca. E aí eu sou de Ferraz de Vasconcelos e eu vejo essa coisa do feminismo branco muito burguês, né? Porque assim, mana, tu acha mesmo que a gente é mana? Você sabe o que é lutar para poder, criar o filho, né? Então, quando eu vejo também essa coisa da mulher solo, não da mulher solteira, né? Não, minha mãe foi mulher solteira, negra, deixada por um homem branco, abandonado por um homem branco, filho de espanhóis com italianos, e era solteira porque a gente está falando de uma cidade da periferia, de uma sociedade que exige que a mulher seja casada e vai ser mal vista se não for casada. Então, sim, solteira. E ela carregou na pele todas as marcas da mulher solteira, inclusive da minha família. Foi a primeira mãe solteira da minha família. Da minha família materna, que é a família que eu tenho mais contato. Então, a gente tem que parar pra ouvir, né? E não criticar. Ah, não é mãe solteira, é mulher solo. Não, gente. O que é dentro do grupo social que essa mulher vive? Qual que é a importância de estar casada? Qual que é a importância de... Qual que são as dificuldades? Porque, assim, né? Uma mãe solo que tem babá ou tem a criança pra deixar com a avó, né? Tem a mãe viva, ou enfim. É sussa ser mãe solo, né? Mãe solteira é outro perrengue. Talvez não sussa, né? Mas a carga é diferente, né? É diferente, sim, total. Acho que não dá pra gente minimizar, assim, a dor do outro, mas é diferente. Eu trabalho muito com sagrado feminino, com terapias integrativas,
E uma paciente minha compartilhou esse texto que eu quero compartilhar com vocês brevemente. Eu não sei o autor, a autora, enfim. Mas é mais ou menos assim. Quantas mulheres negras estão juntas com você naquela roda de sagrado feminino? E na celebração da lua cheia, quantas mulheres pobres estão de mãos dadas com você? Quantas mulheres em situação de rua estão no seu círculo de mulheres que correm com os lobos? Quantas práticas de yoga você já conduziu em áreas vulnerabilizadas? Existem vendedoras ambulantes, faxineiras, babás, catadoras de material reciclável no seu grupo de constelação familiar? E nas sessões de reiki, massagem, meditação, dança circular, bênção do útero, roda de gestantes? Sagrado mesmo é quando todas sobem juntas. Então eu trouxe esse texto também pra gente conversar, né? Porque acredito muito que a gente acaba, né, o feminismo branco e esse feminismo, que eu não vou colocar como branco, mas liberal, né, o neoliberal, acaba trazendo muito esse lugar, né, óbvio, individual, e a gente acaba deixando tão raso a discussão, né, assim, tão superficial, e me incomoda muito até dentro do meu trabalho, assim, eu postei isso ontem, assim, como que eu posso estar consciente e não me apropriar desse discurso liberal? Porque é muito fácil você cair nisso, né? Trabalho com isso, auxilio mulheres nesse processo de transformação e de resgate dessa sabedoria corporal, e como tornar isso mais integrado, sabe? Sim, e até uma questão sobre isso, sobre mulher negra, casamento. Às vezes a gente acha, eu falo uma história pessoal mesmo, que meu sonho é casar. E às vezes eu falo isso para as minhas amigas brancas e elas não entendem, porque elas querem ser independentes. Só que a mulher negra, ela é sozinha, né? Uhum. Tanto que tem a solidão da mulher negra, tem dados de que 40% das mulheres negras nunca vão se casar, enquanto entre as mulheres brancas essa taxa ela cai pela metade, e provavelmente essas 20% dessas mulheres brancas que não vão se casar, provavelmente escolheram isso. Só que essas mulheres negras, não. Elas não têm escolha. E o quanto tem a ver com, novamente, como o corpo da mulher negra é visto. É o corpo para ser desejado, para transar e depois ser descartado. Não é para ser assumido para a família, não é a mulher que é levada para apresentar para a família. Então, chegar nesse casamento significa muita coisa. Porque para chegar no casamento, você foi lá apresentado, você foi assumida no rolê, né? O cara não ficou com você escondido de todo mundo. Ele tá te apresentando não só para a família, mas para a sociedade. Então, não é só o casamento. Não mesmo. Acho que até quantos relacionamentos eu tive que nunca foram assumidos e que logo depois o cara fala, não tô, né, muito afim de um relacionamento sério, mas um mês depois ele assume um relacionamento sério com uma menina branca. Né? Tem na última temporada de Sex Education, não vou dar spoiler, mas tem um momento em que todas as gurias super diferentes uma da outra e super plurais, elas ficam na detenção da escola e só podem sair quando elas encontram alguma coisa em comum. E assim, treta em cima de treta, né? Porque é isso, cada um com seu universo, cada um com a sua versão. E a coisa comum que todas elas encontraram é que todas haviam sofrido assédio. Muito jovens, muito novas. E aí eu fico pensando nisso também, né? O que é o assédio? Né? É um assédio também não ser assumida, né? O que é o assédio? Né? Precisa do toque e o olhar, né? Não sei. Fico pensando nisso e fico pensando no dia 8 de março como não falar de violência, na real. Como não falar de assédio, como não falar de exclusão,
Como não falar do consumo dos corpos femininos, do consumo dos corpos femininos negros, que são colocados ainda como mais descartáveis do que o corpo feminino, né? Qualquer corpo que sai deste padrão que não existe. Enfim, não sei se vocês gostariam de falar sobre assédio, sobre da primeira memória que vocês tiveram de assédio, assim. Eu tive a minha primeira memória de assédio quando eu tinha 10 anos de idade, voltando do dentista, sabe? Tava nascendo meu peito. Nascendo. E aí, foi um cara escroto, muito mais velho. É sempre assim, né? Muito mais velho. Sim, sim. Assim, tipo, sei lá, 60 anos, cara. Eu tinha 10 anos de idade. Falou um bagulho obsceno pra mim, assim. E eu senti o meu corpo se fechando. Eu acho que naquele dia morreu uma Suelen, sabe? Assim, meu corpo se fechou. E eu entendi que o meu corpo não poderia estar aberto na rua, assim. Meu corpo tinha que estar fechado. E aí a gente vai se fechando cada vez mais, né? Ontem também passei por uma situação muito delicada, assim, de assédio. Eu tava atravessando a rua e aí onde eu ia atravessar não dava pra eu estar em cima da bicicleta. Eu desci da bicicleta, veio um senhor com a mão pra passar a mão na minha buceta, assim. E aí eu dei um pulo, xinguei o cara, esbravejei, e assim, hoje eu com 31 anos, podendo gritar e esbravejar, o quanto eu não silenciei e o quanto eu não achei que eu era culpada, né? Hoje eu ainda consigo esbravejar. E aí a mão dele pegou na minha coxa, continuei xingando. Eu usei velho como xingamento, eu não acho que velho é um xingamento, mas eu estava descontrolada. E as pessoas no entorno olharam pra mim, me apedrejando com o olhar, sabe? Assim, como assim? Você ofendendo um idoso? Você de bicicleta de shortinhos? Porque a pessoa só olha o descontrole, né? Não entende o Exatamente. porquê, o que gerou o descontrole, né? Exatamente. E aí, como é naturalizado e é legitimado. O assédio ao nosso corpo é legitimado. Como eu estou na rua sem um homem do meu lado. Quando você trouxe na sua fala, né, da sua infância, é algo que eu não tinha, assim, fácil na memória, mas me veio. Quando que eu me descobri nesse lugar de que eu não era mais criança e que esses homens escrotos estavam olhando para mim, pro meu corpo, como algo que ele pudesse tocar, ou enfim. E eu lembro que tinha um mercado próximo de casa e que eu poderia ir tranquilamente com 10 anos, mas no caminho tinha um bar. E esse bar tinha caras que mexiam comigo nesse caminho. Então aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar, eu tinha que atravessar a rua para não passar por isso. E eu tinha 10 anos, 11 anos, eu precisava passar por isso. Então é muito doloroso, né? E quanto, sei lá, naturaliza, é porque eu não tinha essa memória, e o quanto já passei por isso, tão nova. É muito louco. E dolorido. E aí, quando a gente se relaciona com os caras e a gente tá arisca, e os caras não entendem, né? Tipo, não, mas por quê? Então você é neurótica, então você é possessiva, obsessiva. Tipo, não, cara, eu só quero entender, é só sexo? Ou você tá me iludindo e aí depois você vai desencanar, né? Eu só quero entender, eu tenho um histórico pra falar de traumas pra falar sobre isso. Eu só quero saber onde eu tô pisando. É só isso. Eu só quero que as coisas fiquem claras. Não quero jogos, né? Não quero ilusões. Não quero, é só isso. Não quero mais ser iludida. Eu acredito também que a questão do assédio, pensando não só assédio físico, né? Mas entrando na questão de abusos, né? Porque por mais que isso fique claro e você comece a criar uma relação de confiança em relação ao desejo sexual e a se permitir estar vulnerável, a grande questão dos relacionamentos é que muitas vezes o abuso ele vai acontecendo de uma forma tão sutil,
que você não percebe que você está sendo abusada. Né? O abuso psicológico, aquele lugar do você tá louca, imagina, não fiz isso. Né? Então, vai além do assédio. Por isso que eu tô trazendo isso, já trouxe, mas a questão não tá fora da nossa casa, a questão tá dentro da nossa casa. Né? E é muito difícil se ver como feminista, se ver como mulher, porque cada dia mais, quando você se desconstrói, quando você revê esses conceitos de machismo estrutural, você percebe o quão difícil é estar livre, né? O quão distante é essa liberdade, né? E em relação à carga mental, divisão de tarefas, desigualdade salarial, enfim. Vulnerabilidade. Em relação à vulnerabilidade, né? Um homem pode... Muito louco. Eu tava conversando com um brother e aí eu falei, será que eu vou pelo Minhocão essa hora de bicicleta? Ele falou assim, não, é de boa. Era tipo 11 horas da noite. Eu falei assim, de boa pra você, né, gato? De boa pra você que não é assediado. E aí, sabe, o corpo da mulher é um corpo vulnerável. E essa coisa desses assédios psicológicos, né? Da gente já tá... Macaca vem em várias coisas, assim, sabe? Tipo, jura que eu tô passando por isso de novo, assim. Tipo, o cara contigo, flertando com outra mina. Você fala assim, jura que eu tô passando por isso de novo? Aí você fala assim, gato, tipo... Sabe, a gente podia só, assim... Tamo junto, hoje a gente tá, amanhã tá tudo bem, amanhã você flerta quem que você quiser, mas vai ficar flertando aqui, sabe, e tudo isso, olha, tudo isso, sabe, não, você tá viajando, você é ciumenta, você é neurótica, você fala assim, de novo, passando por isso, e assim, gato, não é legal, sabe, o corpo da mulher não é um pedaço de carne pra você caçar todos os pedaços de carne, tipo, não é legal, assim, não é legal ficar sendo olhado o tempo inteiro. E você trouxe no começo a definição de masculino, né? Dentro de másculo. Machão, né? E é interessante que você falou pedaço de carne. Não vem dentro do tema, mas quanto isso objetifica e quanto isso traz também esse conceito do... caçador. Do homem estar acima de todas as espécies. Né? Eu falei isso no episódio de feminismo, quando eu estive aqui presente, mas fica a sugestão de leitura que é A Política Sexual da Carne, que a autora ela traz diversos exemplos de como muitas vezes o corpo feminino é colocado como se fosse um pedaço de carne. E como isso diz muito do nosso especismo, e como isso diz muito da questão do racismo, né? Isso diz muito desse homem branco hétero estar acima de tudo e de todos. Animais, mulheres, pessoas negras, tudo, né? E quando a gente se coloca também nesse lugar inconscientemente, né? De carne, de pedaço de carne. Quando a gente se fragmenta e muitas vezes se mutila para caber em determinados lugares, né? E eu acho que é importante talvez a gente trazer cada vez mais, esse debate, assim, né? Para nossa troca de hoje. Que vai além desse corpo indivíduo, assim, mas trazer isso pro coletivo também. Não sei como que vocês veem essas questões. Eu acho que essa fala que a Mayara trouxe sobre caber nos lugares, o quanto a gente se molda para ser aceita, para ser bem vista. Eu falando enquanto mulher negra e minha trajetória de vida, hoje eu tenho meu black, tenho meu cabelo aceito, mas eu passei mais da metade da minha vida alisando meu cabelo. Eu não sabia como era o meu cabelo, né? Então, eu passei pela transição capilar e essa transição, ela não foi física, ela foi de dentro para fora, porque senão eu não conseguiria. Né? Tem muita gente que fala assim, tá na moda agora o cabelo crespo, tá na moda o cabelo black. Mas não tem como ser uma moda, porque você não consegue usar o seu cabelo natural se você não mudar por dentro. Você tem que... É um processo interno. Então, eu me aceitar com o que eu tô vendo no espelho, independente do quanto o outro vai olhar pra mim, e eu me sentir bonita. Eu me lembro que eu saía do salão com o cabelo escovado e aí eu me sentia bonita. E aí eu me sentia pronta para estar naquele espaço,
para estar com as minhas amigas, para ir pro rolê e talvez ser aceita por um cara. Então, é muito louco. Então, tipo, você assumir isso, falar, não, agora eu vou ser o que eu sou. Meu cabelo é assim e eu vou usar ele assim. É muito além do externo, do que vocês estão vendo. É você se aceitar e se colocar nesse lugar, independente do que o outro vai pensar ou deixar de pensar. É a questão da representatividade, né? Que por mais que venha muitas vezes de um lugar do modismo, isso é importante, né? Porque as pessoas começam a se enxergar. Então, eu me enxergo, eu consigo me ver, né? Eu consigo... Nossa, eu pertenço, né? Tem outras pessoas o que é o têm bonito, o mesmo cabelo, né? que eu, porque senão a gente... O belo, ele acaba entrando num padrão irreal de beleza, né? Que menos de 1% da população se encaixa e ninguém mais se sente pertencente. E fica numa busca incessante para você chegar num lugar que, para isso, você precisa deixar de ser, né? Você precisa deixar a sua subjetividade para se encaixar num lugar que você não vai conseguir se encaixar. Se a gente parar para pensar, né, há anos atrás, não se tinha shampoo, condicionador para cabelo crespo. Você não se via na seção de cabelos. Você via o cabelo pranchado, esticado, e aí você falava, então é esse que eu tenho que levar e é isso que eu tenho que fazer, né? Então, hoje você tem a opção, né? É a representatividade. Você vê modelos negras, você vê o cabelo, você vê ideias de como usar o seu cabelo. E antes não tinha isso. Então, tinha essa questão também da ideia de que o cabelo crespo ele é muito difícil. Então, você entrava naquela coisa, eu aliso, na realidade, pra facilitar, né? E, na realidade, não. Na realidade, você estava fazendo totalmente o contrário. Quantas horas você ficava lá, agredia... Quantas vezes eu agredi o meu couro cabeludo para fazer um alisamento, mas não importava, porque meu cabelo estava liso e estava tudo certo. E isso, sim, é mais difícil. Você agredir na sua natureza para chegar num padrão que, na realidade, não existe, né? Sim. E entraria também a questão que vocês trouxeram de relacionamento, né? A solidão da mulher negra. Porque o que é vendido também para todos, né? Para o homem também. É esse padrão irreal de beleza. Né? E também olhar para quem as mulheres negras se relacionam. Eu acho que tem esse inverso também. A solidão do homem negro. Né? Eu acho que o corpo negro também, assim... É claro que o corpo negro, o homem é colocado com a virilidade, essa questão sexual. É um corpo objetificado. Mas eu acredito que essa questão do pertencimento, assim, gira em torno do pertencimento também. Né? Do pertencer, do se reconhecer, do acolher isso. Não sei se faz sentido para vocês. Como que é essa questão? Voltando um pouquinho pra gente se aprofundar essa questão de relacionamentos. Acho que sim, existe a questão da solidão do homem negro. O quanto, quando ele é escolhido pela mulher branca, ele tá muitas vezes naquele papel de viril, do homem, da sexualização mesmo. Mas também a escolha do homem negro, escolher a mulher para ter essa ascensão e essa aceitação na sociedade. Né? Então, eu estar ao lado de uma mulher branca me faz ser aceito nesse espaço, me faz ser convidado para estar aqui, é como se fosse um troféu. E aí ficamos nós lá, as mulheres negras, deixadas de lado. Então, por isso que se fala muito mais sobre a solidão da mulher negra, porque às vezes a gente não tem essa opção. Na verdade, quando a gente fala da solidão da mulher negra, não tem como falar da solidão da mulher negra sem falar de palmitagem, que é o fato do homem negro buscar mulheres brancas. Porque não só porque o gosto, né, é uma construção social, mas também porque o homem ele tem ainda essa opção. Quando a gente fala da solidão da mulher negra, a gente está falando que ela está sozinha porque ela é a última a ser escolhida. Ela não tem como escolher. O homem ainda consegue escolher entre a mulher branca e a mulher negra. E é muito engraçado que, às vezes, até quando você pensa em ascensão social do homem negro, quando ele é um jogador de futebol desconhecido, ele namora uma mulher negra. Mas aí ele virou famoso, virou rico, ele vai estar com uma mulher branca, loira, sempre a mulher, aquela mulher padrão, né? Os pagodeiros também, né? Exato. Como foi isso? Pensando nessa questão de ascensão, é isso, né?
Pensando Como nessa... se não cabesse uma mulher negra nesse lugar de topo, de ascensão. Sim, às vezes até como uma questão de ascensão, se uma mulher negra tá com um cara branco, as pessoas vão falar, nossa, meu, que achado. Assim, olha, não abandona ele, hein? Pelo amor de Deus. Coisas assim. Chegam a ser bizarras. Pensando nessa coisa de representatividade, tem um trecho aqui do livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. Essa mulher é maravilhosa. O texto se chama Beleza por Dentro e por Fora. Bell Hooks parafraseando. A imagem, ela também é um discurso. Quando a gente fala do discurso, né, a gente não fala só de palavras, a gente não fala só de texto escrito, tampouco de texto verbal, a gente fala de imagem. Então, voltando um pouco nas relações neoliberais e como que são construídas nossas relações a partir da economia e do sistema político, existe sim um discurso construído pela imagem para a gente seguir e não alcançar, porque a gente não pode ficar feliz, né, gente? A gente não pode, a gente tem que ser insegura, a gente precisa competir uma com a outra, a gente não pode. Daí, nesse texto, tem uma coisa que a Bell Hooks escreve assim, todas as mulheres, independentemente da idade, são socializadas, tanto consciente quanto inconscientemente, para ter ansiedade em relação ao corpo, para enxergar a carne como algo problemático. Então, não é a revolução a gente se aceitar, mas é revolucionário a gente entender, né, como esses corpos são múltiplos e o nosso corpo também é múltiplo, e desencanar, tipo, mano, pra que eu vou... Assim, a gente tem escolhas, galera, a gente faz o que a gente se sente bem pra fazer, né? Mas pra que eu vou ficar, mocota na depiladora, sentindo dor, pra ficar com uma perna lisa por um cara escroto, sabe? Tipo, pra quê, assim? E eu lembro que o que vai virando moda, né? Quando eu deixei... Eu nunca curti muito me depilar, e aí quando eu comecei a deixar os pelos do meu sovaco crescer... Sovaco é uma palavra muito bonita, né? Eu acho bonito. Eu acho muito gostosa de falar sovaco. Quando eu deixei os pelos do meu sovaco crescer, foi por uma defesa minha, assim, de pegar trem, levando sovaco, assim, É impressionante. As pessoas dão espaço pra você no trem, ninguém fica sabe, olhando, assim. E hoje em dia eu acho lindo, 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 assim. Eu acho sensual, eu acho os pelos sensuais, eu acho pelo no corpo uma coisa muito sensual, muito bonita. E aí hoje eu vejo também como vira moda, né? E aí você passa pelo processo. E é legal também. Eu acho que a moda tem um plus, assim. Eu acho que a gente consegue puxar muitas coisas interessantes da moda. A gente tem que começar a discutir as coisas, na verdade, né? Como a gente age, já que o sistema, ele é essa coisa amórfica que consegue encorpar, englobar tudo que está fora dele para dentro dele, tudo que está fora dele que é contra ele e é potente, ele consegue englobar e pôr dentro dele. Como que a gente consegue pegar esse bagulho dentro dele e conseguir eclodir de dentro para fora? Não sei se isso é possível. Mas a gente precisa começar a discutir as coisas, né? Por que então agora tá tudo bem ter pelos? Ou então por que agora existe esse discurso de imagem de cabelos afros nos shampoos? Por que será, né? Então, eu acho que para além dessa discussão, acho que a pergunta, a gente tem que fazer o porquê que a gente tá fazendo, né? Eu tô fazendo a depilação por mim, ou eu tô fazendo a depilação por causa do outro? Perfeito. Pra me mostrar pro outro. Porque hoje eu uso meu cabelo natural, mas eu tranço meu cabelo e se eu tiver um dia à vontade, eu vou também alisar o meu cabelo. Mas aí é uma escolha que eu estou fazendo. Não estou fazendo pra agradar ou pra ser aceita em um espaço ou ser aceita por alguém. Que é o de dentro pra fora. Que é ter a opção, né? Porque quando você faz pelo outro, aí eu acho que a gente precisa, sim, repensar.
E claro, né, que as mídias e a publicidade vão se aproveitar disso. Mas tá lá, entendeu? Então eles estão tendo, sim, que rever o casting deles pra colocar a mulher preta lá. Porque senão eles não vão vender e que ótimo. Sim. Não só preta, né? Mas mulher com diversos tipos de biotipo. Uma mulher gorda. Né? Eu acho que isso é essa... Como você falou, a questão de trazer o debate, né? Você dialogar com essa moda, tá? Então, isso tá em evidência. Vamos conversar e vamos, pelo menos, tirar algo que seja proveitoso disso, né? Acho que um tema que me surgiu, assim, pra gente conversar, que eu acho que entraria um pouco pra eu expor algumas dúvidas que eu tenho, alguns anseios, seria perguntar pra vocês, né, Carla e Ana, quando que vocês se identificaram como mulher negra? Porque eu acho que dentro disso a gente consegue se aprofundar um pouco mais nessa temática. Quando que vocês se identificaram como mulher negra? Então, o meu processo, ele tá muito relacionado com o meu cabelo. Como eu disse, desde os meus 10 anos eu alisava o meu cabelo, eu tenho 32. E eu parei de alisar meu cabelo com 23. Então, eu passei um bom tempo da minha vida alisando meu cabelo sem saber como ele era. E aí teve uma época que eu comecei a ir em um salão afro. Mas eu ia pra alisar, e aí toda vez que eu ia lá, o cabeleireiro falava: poxa, Preta, seu cabelo é tão lindo, por que que, né, você vai alisar? Eu falava: não, tá com o produto aí, vamos alisar esse cabelo, tá tudo certo. E aí, fazer parte daquele salão, ir lá, né, pra fazer a manutenção desse cabelo liso, mas eu ver a representatividade, me fez um dia pensar: mas talvez, né, eu fique bonita também como essas meninas que estão aqui, com meu cabelo natural. E aí um dia eu falei assim: eu quero cachear o meu cabelo. Minha primeira pedida foi essa. Então eu propus fazer um permanente, porque eu realmente não sabia como era o meu cabelo. Imaginava que não ia acontecer nada de bom, que ele não poderia me trazer nada de bom e aceitável ali. E aí fiz o permanente, não gostei do resultado. Só que junto desse processo, eu comecei a fazer a pedagogia, que também me trouxe um autoconhecimento de lugar, enquanto sociedade, enquanto mulher preta. E aí eu falei assim: não vai ser o permanente, não vai ser a progressiva, vai ser o meu cabelo agora. E eu passei pelo processo de transição mesmo. Então eu tirei todo o permanente e foi um processo que me mudou, porque eu me olhar no espelho, ver aquele cabelo com as duas texturas e às vezes ter um rolê e não saber o que fazer com o cabelo, prendo, solto. E às vezes muito desesperador, mas me fez me reconhecer e enxergar uma beleza que era só minha. Porque era eu e eu ali no espelho, e o que a gente vai fazer com isso? Até eu chegar nesse cabelo maravilhoso que eu amo, e eu falo que cuidar dele é uma terapia pra mim, a gente conversa, eu falo: por que eu te deixei tanto tempo escondida ali? E me amo. Bom, pra mim foi um pouco diferente, assim. Eu descobri que eu era uma mulher negra quando eu tinha mais ou menos 15 anos e eu mudei de colégio. Eu fui para um colégio que era de pessoas de classe média alta e que numa turma de 140 alunos tinha 5 negros. E quando eu e meu irmão chegamos lá, porque nós somos gêmeos, então a gente chegou os dois no primeiro ano do ensino médio, os alunos perguntavam se a gente tinha vindo da África, como se a gente não morasse num país em que 52% da população fosse negra. E aí, até antes disso, eu não sabia que eu era negra. Eu estudava num colégio que tinha metade negros, metade brancos. E é muito engraçado, porque o meu irmão, inclusive, a gente estava falando sobre isso, e ele disse: antes, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu achava que eu tinha uma cor normal. Eu me olhava no espelho e sabia que eu tinha a cor normal. Eu via um branco, eu via um negro, mas eu estava ali, na média. Só que aí, quando eu passei para o ensino médio, eu comecei a achar que o normal era um cara branco de cabelo castanho. Porque o loiro já seria um pouco anormal, mas um negro, jamais. Então, foi aí que eu percebi que eu era uma mulher negra. E aí eu tenho até uma história mesmo de quando eu fui numa casa de uma amiga minha, a Gabi, que, inclusive, eu
fui na casa dela, cheguei na portaria, e aí o porteiro perguntou se eu era diarista. Só que isso só mostra como eu não consigo separar o racismo e o machismo que eu sofro. O machismo que eu sofro. Porque se eu fosse um cara negro, ele não ia perguntar se eu era diarista. E se eu fosse uma mulher branca, jamais. Jamais. Não tem como eu sou uma amiga de uma pessoa branca, né? Então foi aí que eu me descobri mulher negra. E aí por isso eu fiz a minha transição capilar. Mas claro, eu acho que a gente não tem como também julgar uma mulher que alisa o cabelo para ser aceita na sociedade. Já é tão difícil ser aceita. Você quer alisar seu cabelo para ser aceita? Alisa, sabe? Quer tirar o pelo do seu corpo? Tira. Eu acho que a mulher negra, ela já era muito masculinizada, né? E agora ela tem esse pode parecer um retrocesso na luta, mas, ela nunca foi considerada um rosto bonito. Na escola, as mulheres negras não têm um namorado, sabe? Então, é muito difícil. Se uma mulher negra quer ser mais feminina, quer usar maquiagem, quer tirar o pelo do corpo, não tem problema nenhum nisso, sabe? Então, a gente tem que pensar como a luta também é diferente. Eu penso que quando eu usava meu cabelo liso, eu também passava por um olhar da mulher preta que tava lá com o cabelo dela, né, aceito. Então, de ser excluída também nesse sentido. Mas, na realidade, o meu reconhecer não tinha acontecido só. Eu não tava ali me sentindo melhor que ela ou querendo excluir ninguém, né? Então, eu acho que a gente tem que dar, assim, um tempo de cada um vai se encontrar nesse momento, e se mesmo se encontrando ela quiser ainda continuar com o cabelo liso dela, que ela continue, desde que ela esteja bem com ela mesma. Pra não virar uma nova opressão, né? Exato. Isso não faz a pessoa menos negra, menos mulher. Tem escolha. Menos... Totalmente. Eu lembro de um dia que eu me reconheci como não branca. Tiveram alguns, né? Mas um que me chamou muita atenção é que eu tava na Tailândia, não estava no Brasil, estava na Ásia. E estava cantando, assim, numa trilha, assim, cantando em português. E duas brasileiras brancas passaram do meu lado e falaram: "Nossa, você é brasileira também?" Eu falei: "Sim, sou." Ela falou: "Nossa, mas você tem uma beleza tão exótica, tão exótica." E eu, tipo, fiquei, assim, bem incomodada, mas sem saber o que dizer pra elas. E é muito comum as pessoas trazerem isso. "Nossa, mas você tem uma beleza tão exótica." E o que é exótica, né? Eu me senti, assim, dentro de um bichinho preso, como se eu estivesse sendo apontada, assim. Você podia estar no zoológico. Eu poderia estar num zoológico, né? Como que vocês... O que é esse exótico? Como ela deu a porcentagem, 53% da população é negra. Que Brasil que você vive, Exato. né? Exótico em quê? Se todo lugar que você anda, ou pelo menos se você enxerga a população, você encontra pessoas negras, né? Mas eu acho que esse é o ponto, assim, que me incomoda muito. Eu e a gente até conversou sobre isso, sobre os espaços, né? Então, em algumas bolhas, não é comum ver negros que não estão nessas posições como faxineiro, entregador, em subempregos. Nossa, sexta-feira eu tava em Pinheiros e aquilo me incomoda, aquele lugar. E me incomoda. E eu só vendo, assim, as pessoas, os corpos negros em subempregos e as pessoas brancas passando por aqueles corpos e sabe, não olhando nos olhos, não tendo uma relação, objetificando. E eu, assim, aquilo me incomodando totalmente. Ana, não sei se você quer compartilhar da questão do seu apartamento. Sim. Acho que esse... É bem engraçado, assim. Cara, eu fui visitar um apartamento, né, pra comprar, eu e meu irmão. Então, e aí o cara, uma hora a gente, né, falando sobre valores, ele perguntou assim: mas você trabalha? Como é que vocês vão pagar, né? Sendo assim, supondo que uma pessoa negra é pobre. Eu tenho até uma história também na escola. Eu lembro que uma menina, a gente tinha uns 12 anos, ela falou assim: mas todo negro não é pobre? Sabe, esses preconceitos que as pessoas ainda acreditam. Gente, é realmente muito bizarro. Tanto que, por exemplo, fugindo um pouco, mas eu lembrei de uma outra história minha,
que quando eu tava no supermercado, eu tinha 7 anos. E aí, eu fui acusada de roubo. E um cara, eu tava sozinha, um cara branco me enquadrou assim e falou: "Ah, você roubou o supermercado". E eu: "Oi?". E aí eu fiz xixi na calça. E aí depois eu fui descobrir que eu tava colocando um card do Rebelde no bolso e eles acharam que eu tava roubando, sabe? E aí esse tipo de cuidado que às vezes a mulher negra, o homem negro tem que ter em lojas, que uma pessoa branca nem pensa. Cara, eu nunca abro a minha bolsa dentro de uma loja. Isso é uma coisa que eu faço inconsciente, entendeu? Eu nunca vou entrar com um livro na mão numa livraria, porque vão achar que eu tô roubando. É muito doido, mas... O quanto os nossos atos já querem deixar claro de que, olha... Quantas vezes eu não entrei no supermercado, aí tava com uma outra sacola e falou, precisa lacrar? Porque eu preciso deixar claro que eu tô entrando com aquela sacola, mas eu não tô com intenção de colocar nada ali. E pensando nos espaços, quantas vezes a gente entra numa balada, no rolê, e onde está o homem ou a mulher preta nesse rolê? Tá se divertindo ou tá trampando? Sim. Né? É algo que muitas vezes a gente não pensa, e tem me incomodado muito isso e tem feito eu escolher outros lugares para frequentar, porque a gente não pensa, às vezes tá todo mundo ali se divertindo, mas você ali enquanto pessoa negra você fica, não tá legal aqui, tá me incomodando, você não quer ficar ali porque não tem dos seus, ou os seus estão ali só servindo, e o quanto isso é incômodo. Sim, e acho que por muito tempo, quando você não estuda sobre as questões raciais, você acaba sentindo esse incômodo, mas não sabe de onde vem, né? E até, às vezes, as coisas que você sofre quando criança, pensa, putz, hoje eu vejo que isso era racismo. Quando eu descobri que eu não era branca, uma amiga minha, Gabi... Tô brincando, fui eu mesma. Eu tava na casa de um namorado. Foi meu primeiro namorado. Cláudio, né? O Cláudio. A Gabi namorava com o Cláudio, era o primeiro namorado da Gabi. E aí era uma família muito branca mesmo. Na verdade, são duas situações, né? Essa é uma situação e... São muitas, mas é que são duas situações que foram muito emblemáticas pra mim. Mas eu só vou contar essa. E aí a gente tava no almoço, num sítio da família dos pais dele, lá em Amparo. Tava todo mundo, assim, todo mundo. E era muito branco, gente. Muito branco, assim, branco neve mesmo. Todos. 50 tons de branco. E aí era... Enfim, eu tava lavando, a gente almoçou, fui lavar a louça e tal. E aí a mãe dele, a mãe do Cláudio, falou... se a Gabi ficar com alguém um pouquinho mais moreninho, tiver filho com alguém um pouquinho mais moreninho, vai nascer preto. E aí, sabe quando você nem tchum, assim? Aí você nem sabe por que se incomoda, mas você sente, assim, uma dor muito forte, assim. E aí eu travei. Eu falei, meu avô é negro. E aí eu, enfim, né? Meu avô é negro. Se eu tiver filho com alguém que nem eu, talvez. E aí foi isso, assim. E parece que demora um tempo pra você entender os incômodos, né? Até você conseguir organizar as coisas na caixinha da cabeça e ir mexendo na caixinha do coração, né? Como eu junto o que eu senti com o que eu penso. Puta que pariu, pode pá. Não sou tão branca assim. Mas também não sou negra. Onde eu tô? Onde eu tô nesse lugar? Porque em alguns espaços, claramente não sou branca, assim, claramente mesmo. Nos lugares que eu trabalhei, já passei por situações também de pedirem cerveja pra mim. Traz uma cerveja. Opa!
vou pôr na sua conta. Trago uma pra você e uma pra mim. Põe na sua conta. Você vai fazer o quê, né? Chorar? Você vai gritar? Tem dia que eu tô de bom humor, faço brincadeira. Tem dia que eu grito mesmo. Eu não sei, assim, é muito complicado, né? Como a gente se reconhece, como faz pra se reconhecer. Tá ecoando aqui dentro de mim o que a Carla falou, esse processo de dentro pra fora. Que a Bell Hooks parafraseou Carla. Esse processo de dentro pra fora, né? Quem eu sou e como eu sou vista, como a gente consegue ser quem a gente é, lidando com a maneira que a gente é vista, a reiteração dos espaços que você tem que ficar aqui. Não quero ficar aqui, eu quero ocupar outros espaços, sabe? Não quero... eu quero trabalhar pouco e ganhar mais, é isso que eu quero. Eu cansei de... Minha avó trabalhava muito, meu avô trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito. Cansei de ser essa mulher periférica. Hoje eu não moro mais em Ferraz, eu moro em São Paulo 3 anos e meio, 4 anos. Mas foi uma vida, né? Pegando o trem muito cedo para vir estudar, depois ir pro trabalho, depois voltar para Ferraz, dormir, né? E aí acordar de novo cedo, pegar o trem, enfim, cidade dormitório, é uma cidade dormitório na Grande São Paulo, extremo leste. Mas é isso, assim, eu quero outras coisas. Eu cansei de reproduzir também esse padrão. O que se espera da mulher periférica, sabe? Não quero trabalhar muito. Não quero, não... eu quero ocupar outros espaços que não são seus esses espaços, mas também esse movimento, né? Quem eu sou, onde eu tô, como o fora me reconhece. Você trouxe essa questão da distância, da locomoção, enfim, dessa mulher. E aí vem aquelas palavras, eu acho que a gente podia falar um pouquinho assim. Quais clichês do Dia da Mulher nos incomodam mais? Porque o guerreira, o trabalhadeira, o que dá conta de tudo, esse me irrita muito, muito, assim, todos, mas... Esse lugar do romantizar o sofrimento, que a mulher tem tripla jornada. Então, assim, você tem que trabalhar, e aí você tem que cuidar do filho, se você tiver filhos, enfim. Você pode ser mãe de pet também, você pode cuidar dos pets. Mas aí você volta pra casa, tem a carga mental de você ter toda a organização da casa, as tarefas domésticas, que muitas vezes, por mais feminista que você seja, por mais... um cara interessante, uma pessoa interessante do seu lado, você ainda vai ter que estar lá discutindo e conversando sobre isso. Isso ainda é um tema muito forte. Isso me incomoda muito, porque isso é muito, como também nesse lugar do capitalismo, é muito banalizado, muito glamour, né? Nesse lugar, nossa, mas eu nem durmo, nossa, mas eu trabalho 12 horas, nossa, mas eu saí depois do meu horário, nem almocei hoje. E isso, pra mulher, é visto ainda como algo... Sabe, tipo, você não tá fazendo mais do que sua obrigação. Que bom que você é guerreira. E olha, que incrível, que mulher maravilhosa que você é. E para além de tudo, pensando até na definição que a Suelen trouxe, você tem que estar incrivelmente bela e disposta pro seu marido. Sim. Porque senão ele vai procurar outra lá fora. E a culpada é você. Não, e já tá dado, né? Que ele vai procurar fora. Exato. Assim, tá dado. A poligamia vamos lá. tá dada pro homem desde sempre. E além de você ganhar menos, pelo menos 40%, 30% do seu salário você vai ter que gastar comprando roupas para se sentir adequada para o ambiente, fazendo a unha, cabelo, se depilando. Então, além disso, o quanto você vai gastar o dinheiro que você ganha, que é menos do que dos homens, pra se encaixar nesse ambiente. E o tempo, né, da sua jornada tripla, você ainda tem que encontrar o tempo pra você ficar esposa bela. Recatada e do lar. E se você tiver de mau humor, é a TPM. O que aconteceu? É TPM? Por isso você tá irritada? E talvez Ninguém seja, né? E talvez seja, e tudo bem, porque não somos lineares, somos cíclicas, e que bom que somos cíclicas, né? Eu acho que, trazendo também para o Dia da Mulher e para o que a gente está vivenciando no nosso país, quanto mais distante do feminino, quanto mais distante, mais violento em relação ao feminino, a gente vê isso na natureza, né? Desmatamento, poluição. Justamente, eu não respeito o feminino. Não tenho o menor respeito pelo que é do feminino. É o objeto mesmo. É só pra eu ser vou... extrativismo, sugado. E depois descartado.
E é muito simbólico isso, porque muito massa essa analogia. Porque o Caetano tem uma música que se chama Elegia. Odeio essa música. Ela faz uma relação da mulher com a América. E aí ele faz essa relação de invadir a mulher, de invadir a América. Ele fala, minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista. Minha ilha preciosa, meu império, enfim. Que mostra já essa relação de dominação e distração mesmo da coisa. E como isso mexe no nosso psicológico, porque também é feito... Aí a gente volta de novo para a violência. E aí a gente vê como existe toda essa extração da violência psicológica do cara aí tirando. Então o cara vai te diminuir, você não pode ser maravilhosa, né? Não, o cara vai te diminuir, o cara vai te deixar insegura. Vai te corrigir, corrigir. Vai explicar o óbvio Vem pra cá, você. vou te explicar como funciona um zíper. Você não sabe, né? Você põe aqui, ó, a casinha e puxa. Sabe? Tipo, boy, sério mesmo. Sim. Mas é muito louco. Agora, o clichê do Dia da Mulher que me incomoda muito é... Como que é? Mãe, filha, esposa, você, mulher. Tipo, gente... Mano, não quero ser mãe, tá ligado? Tipo, não quero casar. Sabe? Tipo assim, gente, então eu só sou mulher se eu for filha. Preencher esses requisitos. Exatamente. Se eu for mãe, se eu for esposa. Você, mulher, parabéns. Tipo, tá tudo bem, eu não quero esse parabéns. Então... E até pensando naquilo que a Mayara falou no começo, e é sempre esse elogio sempre vem do opressor, né? A gente sempre vai ganhar a flor do nosso pai, que oprime a nossa mãe, né? Que nos oprime também. Chocolate. Porque mulher, óbvio, gosta de chocolate, né? Que mais? Porque é bom pra TPM. Eu acho que é só por Chocolate. conta disso. E assim, gente, é mito, lenda. Não é bom pra TPM. Esse clichê das flores, né? Não me dê flores, não me dê parabéns. Me dê igualdade salarial, parem de me matar. Me deixa andar na rua com meu decote, com meus shortinhos. Exatamente. Chega de assédio. Respeito, né? Respeito, Respeito. mínimo, né? Você não tá aqui pra me ajudar, né? Você também ocupa essa casa, você tem um mínimo que limpar. E cuidar do seu Pois é. filho, É, que, né, que não é só exatamente. meu, é seu também. Exatamente. Pessoal, vamos finalizando. E para finalizar nosso dia aqui, nosso podcast, queria indicações de vocês sobre o tema. Não sei se vocês trouxeram. Eu vou deixar 2 indicações. Uma é, não sei se todo mundo conhece, é um projeto de escola de inglês para mulheres negras que chama Odara School, que é idealizado pela Riane Leão, maravilhosa escritora. E eu estou participando. E além de ser um espaço de aprendizagem da linguagem do inglês, é um espaço de se reconhecer como mulher negra. Então, a gente teve aula sobre Panteras Negras e por aí vai. Super indico. Quem quiser mais informações pode me contactar pelo Instagram. E também um lugar que é um quilombo urbano, que é o Aparelho Luzia. Incrível, convido todos a conhecerem, porque é um lugar de representatividade. Mayara? Ana. Bom, eu também tenho algumas indicações. Indicações de 3 livros, né? O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que vai trazer bastante essa questão do feminismo negro. Também nessa linha, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Também Quem Tem Medo, da Maya Angelou, né, esse livro. Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. E aí também um canal no YouTube ótimo sobre essas questões, o Papo de Preta. E também o documentário do Trevor Noah, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é sul-africano e atualmente ele faz... ele é um comentarista nos Estados Unidos e ele tem um documentário no Netflix que é Trevor Noah, Filho de Patrícia,
que ele basicamente fala sobre a mãe dele, mulher negra, que criou ele durante o regime do Apartheid na África do Sul. Então, também é bem legal. Tô aqui pesquisando o nome da escritora. Para falar um pouco desse desejo de ter o corpo negro, mas de não querer passar o que um corpo negro passa, tem aquele filme maravilhoso, Get Out, Corra, que mostra muita coisa bacana, pesado. E tem uma HQ maravilhosa que ganhou vários prêmios, linda, de uma socióloga que se chama Liv Strongst, não sei falar o nome dela. E se chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. É demais, essa HQ pega toda a história de quando que a vulva deixou de ser vulva e vira vagina. Gente, vagina é apenas o canal onde pode ser introduzido o pênis. A vulva é todo o nosso complexo sexual, potente de gozar muito, de se descobrir, de ser tocado. E aí ela pega vários nomes de várias pessoas da história, por exemplo, Kellogg's, o boy dos sucrilhos, por exemplo, Santo Agostinho. Ela tem uma pesquisa muito linda, é super didática, uma linguagem super gostosa. Ela trabalha com muito material histórico, vale super a pena. Bom, eu vou deixar o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, para a gente fechar. Acredito que toda a obra, né, da Angela inspira muito, assim, a história dela, a bibliografia dela é inspiradora, assim, para nós mulheres. Bom, então eu vou pedir o Instagram de vocês. Primeiro eu vou falar o meu, @CarlaDaniele, com 2L08. Quem quiser mais informações sobre o Daddy School. Ana, quer deixar o seu? O meu é anacate.rodrigues. O meu @ é consciência intuitiva. O meu é @tô te explicando, para te confundir. E eu queria ler um poema rapidinho de uma poetisa da Nicarágua, para falar também do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é dia 25 de julho. Ela foi, enfim, uma guerrilheira que transportou armas de fogo na época da ditadura, maravilhosa. E o poema que eu vou ler dela se chama Não Me Arrependo de Nada. Daqui, da mulher que sou, às vezes me entrego a contemplar aquelas que eu podia ter sido. As mulheres primorosas, modelo de virtudes, trabalhadoras, boas esposas, que minha mãe desejou para mim. Não sei por que passei minha vida inteira me rebelando contra elas. Odeio suas ameaças em meu corpo. A culpa que suas vidas impecáveis por um estranho feitiço me inspiram. Revolto-me contra seus bons ofícios, os prantos noturnos sobre o travesseiro, as escondidas do marido, o pudor da nudez, por baixo da passada e engomada roupa íntima. Estas mulheres, no entanto, olham-me do interior de seus espelhos, levantam um dedo acusador e, às vezes, cedo a seus olhares de reprimenda. E gostaria de ter a aceitação universal, ser a boa menina, a mulher decente, a impecável Gioconda, tirar 10 em conduta, com o partido, o Estado, as amizades, minha família, meus filhos e todos os demais seres que abundantes povoam este nosso mundo. Nessa contradição invisível entre o que eu deveria ter sido e o que é, travei numerosas batalhas mortais, batalhas inúteis delas contra mim, elas contra mim, que sou eu mesma. Com a psique dolorida, despenteio-me transgredindo ancestrais programações, desgarrando-me das mulheres internas que, desde a infância, torcem o rosto para mim, pois não me encaixo no modelo perfeito de seus sonhos, pois me atrevo a ser esta louca falível,
terna e vulnerável, que se apaixona feito puta triste, por causas justas, homens bonitos e palavras brincalhonas, pois já adulta atrevi-me a viver a infância proibida e fiz amor sobre escrivaninhas em horários comerciais e rompi laços invioláveis e me atrevi a desfrutar o corpo são e sinuoso com que os genes de todos os meus ancestrais me dotaram. Não culpo ninguém, melhor agradeço a eles pelos dons. Não me arrependo de nada, como disse Edith Piaf. Porém, nos poços escuros em que me afundo, nas manhãs em que, ao entreabrir os olhos, sinto as lágrimas fazerem força, apesar da felicidade que finalmente conquistei, rompendo estratos e camadas de rocha terciária e quaternária, vejo minhas outras mulheres sentadas no vestíbulo, fitando-me com olhos doídos, e me culpo pela felicidade. Irracionais boas meninas rodeiam-me e desfilam suas canções infantis contra mim, contra esta mulher, feita, plena, esta mulher de peitos em peito e largos quadris, que por minha mãe e contra ela eu gosto de ser. Gioconda Belli. Bom, para finalizar, vou falar os clichês do podcast. Beijo para todos os Cláudios e Gabis. Desculpa a mãe pelo palavrão. E vou divulgar o @, do podcast, que é Podcast Fibo, aquele que parece o sabonete Fibo, mas não é. Então sigam o Instagram e espero que tenham curtido nosso bate-papo aqui.